Ocultos nas fibras antigas do sudário de Turim, cientistas fizeram uma descoberta que os deixou atônitos: vestígios de DNA. Quando os resultados foram analisados, a equipe de pesquisa ficou em absoluto choque. Para milhões de fiéis ao redor do mundo, o sudário é considerado o pano funerário de Jesus Cristo, o único remanescente físico associado à ressurreição, uma testemunha silenciosa de um evento que transformou a história. Alguns o chamam de um quinto evangelho, não escrito com tinta ou palavras, mas com sangue e sofrimento. Para os céticos, porém, o sudário de Turim conta outra história. Seria a mais elaborada falsificação medieval já produzida, talvez obra de um gênio desconhecido ou até atribuída, por alguns, a Leonardo da Vinci. Durante mais de 6 séculos, fé e ceticismo se enfrentaram sem concessões. No século XXI, entretanto, a especulação cedeu espaço à ciência. Genética, física de alta energia, espectroscopia e análises forenses passaram a tratar o sudário não como relíquia, mas como uma cena de crime, um arquivo biológico preservando 2000 anos de história. O DNA foi cuidadosamente extraído, cada fio analisado por raios-x, e as manchas de sangue decompostas até seus elementos fundamentais. Esperava-se encontrar vestígios simples, talvez de um único indivíduo ou resíduos de pigmentos medievais. O que surgiu foi algo muito mais complexo. Pesquisadores da Universidade de Pádua e do Centro Enea encontraram dados que não apenas contradiziam teorias existentes, mas as destruíam. O sudário revelou-se um mapa, um registro detalhado de sofrimento humano e de um intenso pulso de energia, cuja natureza permanece além da física moderna. A investigação forense mais abrangente já realizada passou a buscar, em partículas microscópicas, pólen e assinaturas biológicas, a identidade do sangue que impregnou o tecido. Paralelamente, estudou-se a física da imagem, que se comporta simultaneamente como negativo fotográfico, holograma e imagem radiográfica. A análise genética levou a uma conclusão perturbadora: o artefato não poderia ter sido criado na Europa medieval. O marco inicial da pesquisa científica ocorreu em 28 de maio de 1898, quando o fotógrafo Secondo Pia registrou o sudário em Turim. Ao revelar o negativo, surgiu uma imagem nítida e detalhada de um homem com sinais evidentes de violência extrema. Diferentemente de qualquer pintura, o sudário já é, a olho nu, um negativo fotográfico. Nenhum artista medieval possuía conhecimento ou tecnologia para produzir tal efeito, séculos antes da invenção da fotografia. Exames posteriores com luz ultravioleta, infravermelho e lasers confirmaram que o maior segredo do sudário não estava na imagem, mas nas partículas microscópicas presas às fibras. Em 2015, uma equipe liderada pelo professor Giovanni Barcaccia obteve acesso para analisar DNA humano e vegetal. O objetivo não era identificar um indivíduo específico, mas reconstruir a trajetória histórica do tecido. Utilizando o sequenciamento genético de nova geração, os cientistas mapearam haplogrupos mitocondriais que revelaram uma diversidade surpreendente. Os resultados, publicados na revista Nature Scientific Reports, mostraram DNA do Oriente Médio, Europa Ocidental, África do Norte e Oriental, Sul da Ásia e até do Leste Asiático. Essa distribuição não é aleatória, ela coincide com antigas rotas comerciais, especialmente a Rota da Seda. O sudário teria viajado de Jerusalém para Edessa, depois para Constantinopla, Atenas e finalmente para a França no século XIV. Em cada local, fiéis tocaram, beijaram e veneraram o tecido, depositando camadas invisíveis de material genético ao longo dos séculos. A palinologia confirmou essa rota. Pólen de 58 espécies vegetais foi identificado. A maioria não é europeia, mas típica do Oriente Médio e da Anatólia. Entre elas, destacou-se a Gundelia tourneforte, planta espinhosa que cresce apenas entre Jerusalém e Jericó e floresce na primavera,
período da Páscoa judaica. Seu pólen, encontrado em grande concentração na região da cabeça do sudário, reforça o relato da coroa de espinhos. As manchas avermelhadas também foram analisadas. Em 2017, microscopia eletrônica e espectroscopia Raman confirmaram tratar-se de sangue humano do tipo AB. Foram identificadas concentrações extremas de creatinina e ferritina, compatíveis apenas com trauma fatal, tortura prolongada, desidratação severa e destruição muscular maciça. Trata-se de um registro bioquímico de sofrimento real, impossível de ser reproduzido artisticamente. O sangue permaneceu vermelho devido aos altos níveis de bilirrubina, liberada em situações de estresse extremo. A datação por carbono 14, realizada em 1988, indicou origem medieval, mas estudos posteriores demonstraram um erro grave de amostragem. O fragmento analisado provinha de uma área reparada com algodão tingido durante a Idade Média, contaminada por séculos de manuseio. Em 2022, uma nova técnica baseada em espalhamento de raios X em grande ângulo analisou a degradação da celulose do linho, ignorando contaminantes. O resultado situou o tecido no primeiro século, em concordância com tecidos encontrados em Massada, datados entre 50 e 74 d.C. Resta a questão central: como a imagem se formou? Não há pigmentos nem tinta. A imagem existe apenas na superfície das fibras, com profundidade de cerca de 200 nanômetros. Trata-se de uma alteração química por oxidação e desidratação, semelhante a uma leve queimadura causada por uma fonte de energia desconhecida. Para reproduzi-la, seria necessário um pulso de energia intenso e extremamente breve, algo além de qualquer tecnologia antiga conhecida. Análises tridimensionais revelaram ainda detalhes compatíveis com moedas sobre os olhos, cunhadas sob Pôncio Pilatos, poeira de Jerusalém, perfurações nos punhos e reações nervosas visíveis. Biologia, química, física, geologia e história convergem para um único local e período, Jerusalém, entre os anos 30 e 33 da Era Comum. O sudário de Turim permanece silencioso, mas os dados falam. Fé, tradição e ciência encontram-se agora apoiadas por evidências mensuráveis. Talvez um dia a ciência explique plenamente o fenômeno que deixou essa marca. Até lá, ele permanece como um quinto evangelho, escrito não em palavras, mas na própria matéria. A pergunta final permanece: a ciência explicará um milagre ou existem portas destinadas não à razão, mas ao coração? No silêncio que envolve o sudário de Turim, permanece um testemunho que atravessa séculos, culturas e disciplinas científicas. Não se trata apenas de um objeto antigo, mas de um registro físico que desafia explicações simples e convida à reflexão profunda. Entre dados mensuráveis e perguntas ainda sem resposta, o sudário ocupa um espaço singular onde ciência e fé não se anulam, mas dialogam, lembrando que a busca pela verdade pode iluminar tanto a razão quanto o sentido mais íntimo da experiência humana. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.